Olá, eu sou Luar de Sol, também conhecida como Patrícia, e esse é o segundo dia que a gente vai lidar com a limpeza emocional da semana. Se esse é o primeiro vídeo da limpeza emocional que você está vendo, volta no meu canal, entra no primeiro vídeo, porque a ordem importa nesse ritual. Esse é um ritual onde a gente usa a energia dos elementos para poder liberar o campo emocional. É aquele momento onde a gente já entendeu que essa relação precisa sair da nossa vida porque ela está fazendo mal. Então, a gente vai trabalhando nesse ritual dia após dia, no horário que você puder fazer, no momento que você se sentir mais confortável e trabalha etapa por etapa. Então, volta ao primeiro vídeo para você entender como funciona. Voltando aos estágios do luto da relação. A negação e o isolamento, que é aquele momento que você diz, não, não pode ter acabado, eu investi muito aqui, por que acabou, o que eu fiz? Esse é o primeiro momento. Em seguida vem a raiva, que pode ser a raiva do outro, ou a raiva de nós mesmos, ou as duas coisas juntas, tá? As duas coisas juntas por quê? Porque muitas vezes a gente fica, poxa, ele me sacaneou, por que eu fui investir tanto nessa pessoa? E hoje nós vamos falar da barganha. Aqui é importante entender um mecanismo do cérebro. O nosso cérebro, ele tem, ele relaciona o amor como se fosse um vício. Ele relaciona as relações importantes como se fosse o vício. E isso acontece para que haja sobrevivência da nossa espécie. Eu costumo brincar que se a mulher não tivesse essa conexão de, de não digo de romance, mas essa conexão maior com o íntimo dela, a espécie humana teria se encerrado muito antes. Porque a gente precisa ter esse momento onde a gente se entrega para poder reproduzir. Se a gente pensasse racionalmente, a reprodução ela não aconteceria. E o que acontece quimicamente? O nosso cérebro, ele coloca o amor, o relacionamento, esse relacionamento importante, ele coloca dentro desse padrão de vício. Então, sim, você pode estar viciado na outra pessoa. E como todo vício, a gente chega no estágio da barganha. O estágio da barganha é onde a gente normalmente vai até o outro falar: poxa, mas a gente era tão bom junto, por que a gente não se dá mais uma chance? E esse movimento, para quem está na dor, é humilhante, não adianta em nada, não ajuda ninguém, muito pelo contrário, só atrapalha. É importante que você entenda que a barganha não vai te ajudar em nada. Não vai fazer outra pessoa mudar de ideia. Não vai fazer a coisa voltar atrás ou o tempo voltar. O que vai fazer a outra pessoa voltar até você é você seguir com a sua vida, porque aí ela vai sentir falta da sua energia. Porque a barganha faz com que você volte até lá e entregue a ela a mesma energia que você também está dependente. Então, ao invés de você ser a pessoa procurada, porque o vício também mora lá, a outra pessoa é a procurada e aí você pode ser repelido, você pode ser afastado dessa pessoa. Então, existe um rito para esse momento, né? Uma técnica, um movimento de passagem. Você vai pegar um papel e vai escrever 10 coisas que você não gosta na outra pessoa. E aqui o intuito, na verdade, os intuitos são: primeiro, você entender a realidade. Muitas vezes a gente fica na ilusão do relacionamento e precisa que você entenda a realidade que você está vivendo.
Você não tem um conto de fadas nas mãos, ninguém tem. A pessoa tem defeitos sim. E muitas vezes você colocar esses defeitos no papel e olhar te puxa para a realidade desse relacionamento que estava te machucando. E em segundo lugar, é te afastar dessa ilusão. Então, primeiro é você perceber essa ilusão e em segundo é você ser afastado dessa ilusão. Trazida para a realidade da situação. Porque a gente tem um movimento de muitas vezes de retorno. A barganha é para você voltar para a relação. E isso não acontecendo, você volta para a negação e isolamento, volta para a raiva e reinicia todo o processo e não limpa o seu campo emocional nunca. E aqui eu não estou falando para você limpar o campo emocional por entrar outra pessoa. Pode sim entrar outra pessoa, porque pessoas novas só entram em campos emocionais limpos. Entenda isso. Mas aqui é para até a outra pessoa voltar. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas confusas e deprimidas. Então a gente precisa passar por esses estágios para poder vencer e brilhar novamente e atrair novamente aquilo que a gente quer. Então, você faz essa lista com as 10 coisas e coloca num lugar que você sempre tem acesso. E toda vez que você lembrar dessa pessoa, você vai reler essa lista. Pode ser mentalmente, pode ser em voz alta. Posso deixar a lista no celular? Não. Tem que ser papel. Tem que ser sinestésico. Você tem que sentir a escrita. Escrever é um processo que você mexe com todos os sentidos do seu corpo. E todo o seu corpo precisa desintoxicar dessa relação. Ainda que tenha sido uma relação maravilhosa, se chegou ao fim e você está lutando contra o fim, está te fazendo mal. Então, o seu corpo precisa sentir essa relação. Então, eu coloco na carteira. Ou, quando eu não estou com carteira, eu coloco na capa do celular atrás. Lembrei da pessoa, pego a lista e leio. O importante aqui também é você não colocar "você me magoou". É colocar sempre na terceira pessoa. Como, por exemplo, para substituir "você me magoou", você não tem responsabilidade, irresponsável emocional. Desculpa. Para colocar assim, "você me desrespeitou", você coloca "desrespeitoso". Coloque as qualidades negativas do outro. Não direcione com verbos, apenas substantivos. E me conta aqui nos comentários o que você acha dessa situação, de como você está. Me conta se você precisa de ajuda. Entra nos meus canais para você entender a energia da semana. Eu vou trabalhando a energia da semana com vocês conforme as cartas forem instruindo a gente o que é para fazer naquela semana. Escreve a sua lista. Me conta como está o seu processo, se você já está no segundo dia comigo. E deixa o seu like, segue o canal. E muito obrigada por assistir até aqui. O intuito do canal é ajudar e eu espero estar ajudando você nesse processo que eu sei é muito difícil. Mas olha só que legal, você não está sozinha. Você tem toda uma egrégora te amparando. Faça uma excelente semana.